Novamente, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A reflexão desta noite, ela segue alinhada com o exercício que a nossa igreja está realizando aqui neste mês de setembro. A nossa igreja procura ler a Bíblia todos os dias e conversar sobre os textos todos os dias, para assim aprender mais sobre a palavra de Deus, crescer no conhecimento, na fé e no amor. E neste mês de setembro, nós estamos dedicados a exercitar, a aprender, a praticar a leitura da Bíblia conforme a série de textos bíblicos da Trienal, ou também chamada de série de textos bíblicos do Lecionário. Algo que a nossa igreja conhece e pratica normalmente aos domingos, quando nós temos em nossos cultos uma seleção de textos bíblicos, 3 ou 4 textos, uma do Antigo Testamento, um Salmo, um Novo Testamento e o Evangelho. Nós estamos praticando esse exercício de ler 3 textos ou 4 textos diariamente, buscando nestes textos que foram pré-selecionados, nesse calendário, nessa seleção de textos muito antiga. Ali o subsídio para o nosso dia, o alimento para a nossa alma. E estamos exercitando, estamos buscando aprimorar-nos neste tipo de leitura, nesse tipo de aproximação das Sagradas Escrituras. Por isso, todos os dias vamos conversando e trocando ideias, e um ajudando o outro em como encontrar a correta interpretação de um texto, e muito especialmente, a pergunta-chave que nós tentamos responder a cada dia. Qual é o elo entre os textos? Qual é a relação entre os textos? Então, neste mês de setembro, quem está acompanhando aqui na igreja, junto com a gente, em nosso grupo de WhatsApp, sabe que todos os dias de manhã são colocados ali uma coleção de textos, como as que nós lemos hoje nesse devocional, Salmo 111, João 7, 1 Timóteo 4. E além de lermos os textos, nós nos perguntamos quais links, quais relações nós podemos fazer entre estes textos, para assim, de novo, comprovarmos, além de quão boa e quão doce é a palavra de Deus, quão consistente e quão coerente ela é. Como Deus, Espírito Santo, foi inteligente e nos deu, nas Sagradas Escrituras, uma palavra que se alimenta, que dialoga, que se amplia na leitura de um texto junto com o outro. Meus queridos, depois deste preâmbulo, eu entro nos textos de hoje. E a minha proposta não é tanto explicar profundamente os textos de hoje, mas apresentar para vocês o que eu fiz nesta manhã, lendo a Bíblia junto com os irmãos e com as irmãs. Quando eu fiz as reflexões desta manhã, então, seguindo uma forma de estudo, onde a gente procura um tema e algumas partes nos textos bíblicos, cheguei a uma conclusão, ou a uma ideia, e gostaria de apresentar ela para vocês, para que vocês que estão acompanhando com a gente esse exercício possam até mesmo comparar com os achados de vocês, e para vocês que não estão junto com a gente acompanhando, ainda assim possam avaliar e possam também desfrutar das reflexões que nós podemos encontrar nestes textos. Então, pedagogicamente, eu trago para vocês nesse momento uma proposta de tema e partes e pontos que poderiam ser encontrados nestes textos desta noite. De novo, os textos são muito ricos. A minha proposta não esgota, certamente, as abordagens possíveis de serem feitas. E se nós pegássemos apenas um texto, também poderíamos tirar assuntos, detalhes
muito bonitos, muito significativos para a nossa fé, pontuados, detalhados, mas a minha ideia não é tanto focar num detalhe específico, numa pérola específica de um dos textos, mas buscar algo que possa funcionar como elo, como relação nos três textos. O tema que eu cheguei, queridos irmãos e irmãs, é o tema tocados pela graça de Deus. Tocados pela graça de Deus. Nós vimos três textos, onde três personagens básicos, principais, nos foram apresentados, ou foram protagonistas, o salmista, Paulo escrevendo a Timóteo e Jesus, especialmente a mulher com quem ele se encontrou na casa do fariseu. Tanto o salmista como Paulo, como aquela mulher, tiveram uma experiência de desfrutar, de receber a graça de Deus. Tiveram um encontro real com o amor e com a misericórdia de Deus. Que encontro é esse? Sem muitas explicações, poderíamos retirar da frase de Jesus ao fariseu: quem muito é perdoado, muito ama. Um conceito, uma explicação para o que se trata, o que significa se encontrar com a graça e com o amor de Deus. Significa ser perdoado, abundantemente perdoado. Ter este presente na sua vida, ter a consciência desse presente. Sabermos o quanto fomos perdoados por Deus. Nós já tivemos um encontro assim? Provavelmente sim. Um luterano responderia dizendo muitas vezes. O primeiro encontro pode ter acontecido no dia do seu batismo e depois disso, diariamente, a cada confissão dos pecados, a cada retorno ao batismo, a cada oração, a cada oportunidade de avaliação da nossa vida e entrega do nosso arrependimento a Deus e consequente absolvição, consequente restauração, estamos tendo novamente, de novo, uma oportunidade de encontro com esta graça, uma oportunidade de conscientização do quanto fomos perdoados. Muitas vezes a gente passa meio sem refletir e sem valorizar este perdão e esta graça e esta misericórdia de Deus que nos é dada diariamente. E aí quando caímos feio, quando erramos grosseiramente, escandalosamente, quando pecamos de uma forma impossível de negar e sentimos o peso da lei e da culpa em nosso coração, naquele momento vamos a Deus com a culpa, com a vergonha, e Deus de novo nos perdoa, nos restaura e nos devolve a vida em paz, amados. Nestes momentos, a graça de Deus e o perdão que é diário se faz mais sensível. Tivemos e temos muitos desses encontros. Nem sempre estamos cônscios, nem sempre nos permitimos responder e reagir e desfrutar e viver este perdão e esta graça. Mas podemos, devemos. E os textos de hoje nos convidam a pensar sobre isso. Como viver tocados, sensibilizados por esse perdão de Deus. Como responder, porque há uma resposta, ou mais de uma apropriada. E nos textos de hoje nós vemos em dois deles essa resposta acontecendo de forma muito natural, e no terceiro, além de haver uma resposta natural, há também um convite, há também um chamado, um imperativo do apóstolo Paulo, dizendo para nós: ei você, responda. Muito bem, baseados nesse tema de tocados pela graça de Deus, quais partes poderíamos tirar destes três textos? Eu os convido a pensar em três partes.
temos 3 textos, pensarmos de forma lógica, em 3 partes. Comecemos com a mulher, texto do Evangelho. Tocados pela graça de Deus, a mulher responde, a pecadora responde. E como é que ela responde? No texto nós poderíamos desdobrar esse ponto, essa parte número 1, em outras 3 partes. Porque vemos ela respondendo, em primeiro lugar, buscando a Jesus sem constrangimento. Ela invade, ela entra de penetra na casa de alguém. Ela, sendo pecadora, sendo mulher, entra sem ser convidada, sem se importar com qualquer tipo de constrangimento e vergonha e ser apontada, e ser ridicularizada e ser, quem sabe, até mesmo expulsa do recinto. Sem constrangimento. Ela busca, desesperada, ela busca a Jesus. Isso é uma resposta da graça. Buscarmos a Jesus desesperadamente. Buscarmos a Jesus sem constrangimento, sem se importar com o que os outros vão dizer, sem importar se algumas portas se vão se fechar, sem importar se alguns legalistas ou hipócritas de plantão vão apontar o nosso dedo, o seu dedo para nós. Buscar ao Senhor, a Jesus sem constrangimento. É uma resposta à graça de Deus. Ela também respondeu adorando a Jesus sem orgulho. Ela cai aos pés de Jesus, ela se ajoelha, ela abandona qualquer tipo de orgulho, de estima própria. Ela de joelho, que é a postura que o nosso Deus merece, estarmos de joelhos diante dele, reconhecendo sua grandeza e também o seu amor por nós. É a postura dessa mulher, um culto, uma adoração, um gesto aos pés de Jesus. Bem como Apocalipse disse que no final dos tempos será a resposta de todos aqueles que serão salvos. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Esta mulher pecadora já está antecipando esta cena, já está ensinando o caminho. A adoração que nós podemos dar em casa, que nós podemos dar na igreja, no culto, sempre nos abdicando de qualquer orgulho e estima e glória própria, mas de joelhos diante de Jesus. E por último nós vemos esta mulher respondendo, tocada pela graça de Deus, ofertando, sem apego. Além de buscar sem constrangimento, adorar sem orgulho, ela oferta sem avareza, sem apego, porque o que ela entrega, o perfume que ela usa para lavar os pés de Jesus, para ungir os pés de Jesus, era um perfume extremamente caro. Ela fez uma oferta generosa. Ela fez uma oferta sacrificial. Ela não se importou em dar talvez tudo o que ela tinha de suas economias, de seus recursos, de seus bens, para comprar aquele perfume caríssimo e usar aquele perfume nos pés do autor da graça de Deus, Jesus Cristo. Ofertar a Jesus, doar perfumes, doar dos nossos recursos financeiros, o nosso tempo, doar os nossos dons, dessa forma aqui, sem apego, sem mesquinharia, mas de forma absolutamente generosa. É sim, uma forma de responder à graça de Deus. E aí nós avançamos e vamos para o salmista, ou de certa forma podemos dizer, retrocedemos ao Antigo Testamento, e no ponto 2 poderíamos falar sobre tocados pela graça de Deus, respondemos como o salmista. E o salmista responde como? O salmista responde
poderíamos dizer, em primeiro lugar, reconhecendo a ação redentora de Deus pelo povo. O salmista olha para trás e vê vestígios concretos, reais, decisivos da ação de Deus redentora pelo seu povo. Ele poderia estar pensando na saída do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito. Ele poderia estar pensando na travessia pelo deserto. Ele poderia estar pensando no tempo da entrada em Canaã. Ele poderia estar pensando em algum outro momento histórico da história do povo de Deus, onde Deus veio, visitou, onde Deus agiu favoravelmente, salvando, resgatando, protegendo o seu povo. O salmista sabia disso, porque olhava para trás e via no passado a ação amorosa de Deus pelo seu povo. Olhar para o passado e olhar não apenas para a minha vida individual, individualista, mas ver a presença e as ações de Deus favoráveis ao seu povo, ações de salvação, é uma forma bonita, é um inventário bonito de se fazer, de se responder à graça de Deus. E nós temos algo muito mais forte que o salmista tinha. Nós temos a cruz, a morte de Jesus, onde Deus realizou o maior ato de redenção em favor da humanidade. Nós temos esse ato para sempre lembrar, recordar, testemunhar. O salmista também, tocado pela graça de Deus, responde encontrando segurança, credibilidade, razões para confiar e enaltecer os mandamentos de Deus. O salmista, tocado pela graça de Deus, enxerga as leis de Deus não como algo negativo, não como algo retrógrado, não como algo punitivo, não como algo que nos restringe, mas como uma dádiva, um presente, porque ele conhece a graça e o amor deste Deus. Ele tem a coragem de falar bem dos limites, das leis, dos mandamentos, das orientações que Deus dá. A gente pode, tocado pela graça de Deus, responder assim também. Dar uma chance, dar o valor que a lei de Deus merece. Os 10 mandamentos, os princípios do Sermão do Monte, todas as orientações da palavra de Deus para a moral, para a ética, para a nossa vida. Todas as vezes que Deus nos envia a agir, a obedecer as proibições, nós podemos, como o salmista aqui, enxergar nisso não gestos negativos, coercitivos, proibitivos, nocivos, tóxicos para a nossa vida, mas verdadeiras informações preciosas de proteção e de orientação para uma vida correta, bonita e saudável. Tocados pela graça de Deus, nós podemos ver, encontrar segurança nos mandamentos de Deus. E o salmista ainda, tocado pela graça de Deus, louva o nome do Senhor. Assim como uma mulher louva, adora a Jesus, o salmista louva, fala do nome de Deus como o santo e tremendo nome de Deus. Tenha consciência desse gesto de reconhecer, de olhar para Deus na postura de servo, de criatura, de filho, que canta e louva e adora a Deus com palavras e ações. Louvar o nome de Deus. E por último nós temos o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, que nós sabemos, tinha plena consciência da graça e do amor de Deus. Tinha tido um encontro com a misericórdia de Jesus incrível no livro de Atos. E vivia consciente daquele encontro. E permitia que aquele encontro fundante com Jesus, onde ele, um perseguidor, um assassino,
foi restaurado, perdoado e devolvido à vida com uma missão nova. O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, em cada uma das cartas, em cada linha que ele escreve, deixa fluir respostas à graça de Deus. Neste texto particular, além dele dar um exemplo de como ele está fazendo, ele ainda diz para o jovem Timóteo: não negligencie o dom, não desperdice o dom. Ou seja, responda, haja de acordo com o dom que você recebeu. E o dom aqui no texto tem a ver com o dom do ministério. Muito provavelmente o dom do ministério, porque Paulo conecta com o chamado que o Timóteo recebeu da igreja, que foi confirmado com a imposição das mãos. Estes gestos estão relacionados ao chamado a ser pastor do rebanho. Mas Paulo poderia também estar falando do chamado ou do dom primeiro que Timóteo recebeu, antes do dom e do chamado ao ministério pastoral, do dom da fé, do dom do Espírito Santo em sua vida, um dom que todos nós recebemos. É possível nos apropriarmos deste texto e não apenas pensarmos nele como um texto útil apenas para pastores ou candidatos a pastores. Mas é possível nos apropriar desse texto fazendo as distinções e com cautela e enxergarmos a cada um de nós, independente de sermos pastores ou não. Porque diariamente, nas nossas múltiplas vocações, todos temos o dom da fé e o dom do chamado a servir a Jesus como sacerdotes, lá onde Deus nos colocou. E o que Paulo nos ensina? Como responder à graça de Deus? Primeiro, eu diria que Paulo respondeu à graça de Deus, tocado pela graça de Deus, Paulo respondeu investindo a sua vida na mentoria de outros. É o que ele está fazendo aqui, escrevendo uma carta específica para o Timóteo. Veja que não é uma carta para a igreja toda. Paulo tira tempo, Paulo tira energia, Paulo tira um momento para escrever, para acompanhar, para caminhar lado a lado de Timóteo, acompanhando o seu crescimento. Paulo é um mentor, Paulo é um pai espiritual de Timóteo. Não apenas dele, de outros também. Isso leva tempo, leva energia. A gente precisa abdicar de uma série de coisas para investir a nós mesmos, nosso conhecimento, os nossos recursos, o nosso tempo em alguém. Paulo está nos dizendo que a gente responde à graça de Deus compartilhando o que a gente sabe, tentando da melhor forma capacitar outros, treinar outros, ser um pai ou uma mãe espiritual para outras pessoas. Paulo está fazendo isso aqui no texto, está sendo um mentor para Timóteo. E se nós podemos ser mentores de outros, passar a nossa fé e o nosso conhecimento e a nossa experiência com Deus para outros, que bonita forma de, tocados pela graça, responder à graça de Deus. Em segundo lugar, Paulo responde ensinando sobre diligência na fé, no amor e na pureza. Paulo ensina Timóteo e Paulo recorda Timóteo que Timóteo tem uma dupla missão: a missão de salvar a si próprio e a missão de salvar a outros. Veja que interessante essa perspectiva missionária. Paulo diz para Timóteo: agora que você está liderando, sendo um missionário, um pastor, que lindo, ótimo, faça o seu trabalho, postura, pureza, doutrina, fé, amor, faça o trabalho e tente alcançar a todos que você puder, seja através do ensino público e da exortação, do aconselhamento individual. Mas Paulo vai dizer: não descuida também da tua fé, não descuida também da tua salvação. Você foi salvo por Cristo e tem esta fé. Não permita que você
trabalhando no reino de Deus, cheio de coisas para fazer, cheio de preocupações para fazer, descuide do teu alimento, descuide do teu crescimento pessoal e da tua relação com Deus. Primeiro alvo da missão é você mesmo. Seja um missionário para você mesmo, Timóteo. E também seja um missionário para os outros. Meus queridos, uma última proposta rapidinho, nesse estudo diferente de hoje, para termos uma outra opção, bem mais sucinta. Poderíamos falar também destes 3 textos com outro tema, mas muito semelhante, mas com outro tema. Se alguém quiser se apropriar desta ideia, desta opção, deixo para vocês. Poderíamos falar, por exemplo, dando um destaque para essa mulher e para a extravagância que ela fez, aquele gesto extravagante, por causa do amor de Deus que é extravagante, que é generoso, que é especial. A extravagante resposta da mulher para a extravagante graça e perdão de Jesus. Ou a extravagante resposta para uma extravagante graça. Seria um tema. E as partes poderíamos falar de extravagância da mulher, extravagância na gratidão e na oferta. Já falamos sobre isso. Ser grato hoje em dia é ser extravagante. O mundo nos ensina a pensar só em nós mesmos e a não dar o crédito às pessoas que nos acompanham, que nos ajudaram, não dar o crédito a Deus. A gente vive como se nós fôssemos os grandes responsáveis por tudo o que nós somos e temos. Agradecer a Deus é um gesto de extravagância necessária. E ofertar a Deus, como essa mulher fez, também é um gesto de extravagância necessária. No salmista nós temos a extravagância no temor, algo que as pessoas hoje em dia também desvalorizam, desqualificam, questionam. Nós temos o salmista nos dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se requer muita coragem para abrir a porta para esta atitude, para esta postura do temor ao Senhor. Extravagante e útil. E o testemunho do salmista também. E em Paulo nós vemos de novo a extravagância da mentoria, porque ser mentor de outras pessoas, de novo, não é algo que a gente está disposto, não é algo que muitos de nós ouvimos como algo importante de se fazer. A gente quer cada um seguir o seu caminho, privadamente, ninguém me incomode, deixa eu fazer o meu, cada um faz o seu. E Paulo está nos dizendo, não é assim. Somos chamados a nos esvaziar um para o outro, a investir a nossa vida, tudo o que nós somos e temos, na vida de alguém. É extravagante ser um mentor, uma mentora para alguém. E tem outra extravagância de Paulo aqui, que eu não sei se vocês perceberam, mas é como Paulo envia o jovem Timóteo, autoriza o jovem Timóteo, permite que o jovem Timóteo, mesmo sendo jovem, inexperiente, seja autorizado a trabalhar na igreja e no reino de Deus. Dar permissão para outras pessoas na igreja, no reino de Deus, trabalharem, tentarem, fazerem o que elas se predispõem a fazer, mesmo sendo jovens, mesmo sendo ainda inexperientes. É um gesto de coragem, de confiança, um gesto de extravagância, que nós, que estamos caminhando com Deus há mais tempo, também podemos ter. Incentivar, estimular, autorizar outras pessoas a trabalharem junto com a gente no reino de Deus. Fico por aqui. Que Deus abençoe esta palavra, o coração de vocês, e que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs que estão nesse exercício de leitura bíblica diária, a crescermos muito no mês de setembro, buscando essas lindas relações que o texto bíblico nos proporciona. Amém.